Fala aí, galera. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. E nesse vídeo nós vamos continuar a falar sobre o teste de estudo. Vocês sabiam que esse teste é importante em bioestatística porque oferece uma maneira robusta de avaliar a diferença entre as médias de duas amostras, permitindo a análise de dados experimentais e clínicos de forma precisa e confiável? Não? Então veja esse vídeo até o final, inscreva-se no canal, deixe um like, ative o sininho para mais notificações e faça os seus comentários. Isso é fundamental para a melhoria e crescimento do conteúdo. Agora, sem mais enrolação, vamos servir esse vídeo. O teste T de Student ele é uma ferramenta estatística robusta e confiável que pode ser aplicada em uma variedade de situações, incluindo as amostras com variâncias desiguais. E para determinar a significância estatística das correlações entre variáveis, e ele oferece também uma abordagem sólida para avaliar a diferença e relações dos dados, ajudando os pesquisadores a fazer inferências precisas a partir de suas análises estatísticas. Vamos ver o caso de variâncias desiguais. O teste T, tal como apresentado no vídeo anterior, ele só deve ser aplicado quando as variâncias das populações são iguais, ou como a gente diz, homocedásticas. Mas o que deve ser feito para saber se as variâncias das populações são iguais? Existe uma regra prática, comparando-se as variâncias de duas amostras. Se a maior variância for até 4 vezes o valor da menor, admite-se que essa população tem variâncias iguais. Então, imagine duas amostras, a 1 e a amostra 2, com variâncias de 15,64 e 6,80, respectivamente. Fazendo a relação entre as variâncias, o valor deu 2,30, que é inferior a 4, portanto, é razoável admitir que as variâncias são iguais. Mas é melhor aplicar um teste estatístico. Para testar a hipótese de que as variâncias das duas populações são iguais, se aplica um teste chamado teste F, para fazer um teste unilateral. Primeiro, a gente estabelece as hipóteses. Hipótese de nulidade, que as variâncias são iguais, ou seja, homocedásticas. E a hipótese alternativa de que uma das variâncias é maior que a outra. Vamos escolher um nível de significância e vamos seguir os seguintes passos. Primeiro, calcular a variância de cada grupo. Depois, calcular o valor f, que é dado pela razão da variância maior pela variância menor. E está associado também aos graus de liberdade de n-1 no numerador e n-1 no denominador. Então, para o teste unilateral, a gente vai comparar o valor calculado de f com o valor dado na tabela de valores f, com o nível de significância estabelecido, e n-1 para graus de liberdade de numerador e n-1 para graus de liberdade de denominador, para um teste bilateral que é mais indicado. E vamos fazer os cálculos da mesma maneira, mas procurar na tabela dos valores f o valor crítico com os mesmos graus de liberdade, mas com metade do valor estabelecido de significância. E se rejeita a hipótese de que as variâncias das duas populações são iguais toda vez que o valor calculado de f for igual ou maior do que o valor da tabela dos valores f. Para entender melhor, né, de como se acha o valor na tabela f, vamos observar essa tabela aí a seguir, né? E ela reproduz parte de uma tabela. E foi colocado em negrito o valor de f no nível de significância de 2,5, com 7 e 8 graus de liberdade, que deve ser utilizado por um teste bilateral na forma descrita aqui, com nível de significância de 5% e com os mesmos graus de liberdade. Vamos para o teste T para comparar dois grupos com variâncias diferentes.
Para verificar se determinada dieta leva à perda de peso, um médico separou ao acaso um conjunto de pacientes em dois grupos. Um grupo submetido à dieta, que é o grupo tratado, enquanto que outro grupo manteve os mesmos hábitos alimentares, que é o grupo controle. Decorrido determinado período de tempo, o médico obteve a perda de peso de cada paciente e em cada grupo e colocou os valores numa tabela que está aqui. Tá? Para proceder ao teste, é preciso primeiro estabelecer o nível de significância que a gente quer. E a gente vai usar o alfa de 0,05 ou 5%. Depois, a gente precisa calcular a média de cada grupo. O grupo 1, a média é 0,5 e a média de cada grupo. Que no grupo 1 é 12 e no grupo 2 é 0,5. E a variância de cada grupo, que no grupo 1 é 5 e a variância é 0,25. O valor de F, porque como as variâncias são muito diferentes, convém fazer o teste. Então, seja o alfa 0,05 ou 5%, né, a gente vai calcular usando a fórmula do F, botando a variância maior no numerador e a menor no denominador. E com isso a gente obteve um valor de 20. Bom, o valor calculado de F está associado a 6 no numerador e 6 no denominador, em graus de liberdade. A tabela de valores F para alfa 2,5 com 6 graus de liberdade, o valor encontrado foi de 5,82. Então a gente rejeita a hipótese de que as variâncias são iguais, no mesmo nível de significância. E aí agora é preciso calcular o valor de t utilizando essa fórmula. Substituindo os valores na fórmula, a gente vai ter um valor de t igual a menos 13,28. E a gente vai calcular os graus de liberdade também utilizando essa fórmula e fazendo as substituições, a gente vai ter o número de graus de liberdade de 6,6. O valor de t calculado para essa associação é aproximadamente 6 graus de liberdade. Como o valor de t na tabela de valores t, o nível de significância de 5%, com 6 graus de liberdade é 2,45, se rejeita a hipótese de que as médias são iguais. Em termos práticos, a perda de peso foi em média significativamente maior no grupo submetido à dieta. O teste T é para o coeficiente de correlação. O teste T apresentado nesse vídeo tem outros usos. Além da comparação das médias, ele pode ser usado, por exemplo, para testar a hipótese de que o coeficiente de correlação entre duas variáveis é igual a zero, contra a hipótese de que é diferente de zero. O coeficiente de correlação é um valor que varia de menos 1 a 1. Se o coeficiente de correlação entre duas variáveis for igual a zero, não existe correlação linear entre elas. E se o coeficiente de correlação calculado for R igual a 0,775? Não se pode julgar o valor desse coeficiente de correlação sem saber o tamanho da amostra. Quando a amostra é muito pequena, coeficientes de correlação com valores altos podem não ter um significado estatístico. O coeficiente de correlação entre duas variáveis x e y, calculado com base em uma amostra de tamanho 14, é R menos 0,775. Esse valor é estatisticamente significante. Para aplicar o teste T, se utiliza a seguinte fórmula, descrita aqui no vídeo, onde R é o valor calculado para o coeficiente de correlação e N é o tamanho da amostra. E esse valor de t está associado a n menos 2 graus de liberdade. No caso do exemplo, do R menos 0,775 e N14, a gente vai ter, substituindo na fórmula, um valor de R igual a menos 4,25 com 12 graus de liberdade. No nível de significância 5%, a tabela T fornece valores para 12 graus de liberdade, um valor T crítico de 2,18. Como o valor calculado de T é, em valor absoluto, maior do que o valor crítico de 2,18,
a correlação entre as variáveis é significante no nível de 5%. Bom, por enquanto é isso e mais informações nos próximos vídeos. Bom, gente, não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixe aquele like bacanérrimo para encher meu coração de alegria. Fiquem com Deus, permaneçam bem, permaneçam seguros e até o próximo vídeo.